Maravilha. Graça e paz, seja bem-vindo. Que bom. Que bom que vocês estão aqui. Vamos falar um pouquinho. Compartilhe. Chame aí a todos. Veja aí se o som tá bom. Ou se tá alto. Se tá baixo. Veja. Boa noite, graça e paz, Portugal, seja bem-vindo. Opa, eu tenho que mexer com a outra mão, porque senão eu coloco a mão na frente da câmera aqui do Insta. Tá bom assim o som? Maravilha. Ok. Só vou fazer um teste aqui, enquanto a gente espera mais um minutinho para poder chegar mais pessoas, tá bom? Vou fazer um teste aqui num texto. Eu acho que eu vou dividir a tela, que é mais fácil. Exatamente, é isso mesmo. Dividir a tela é mais fácil. Bíblia. E aqui no Insta, tá bom? Tá bom assim? Evan Carlos, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Vamos falar hoje de um tema muito, muito interessante. A continuação do que nós começamos semana passada. Graça e paz. Maravilha, Deus é bom. Vamos começar hoje, continuar um texto que a gente estava usando ontem. Semana passada, né? Alô, irmão Malca. Ju, seja bem-vindo, Deus abençoe. O nome da live, para você que não tem o nome aqui em cima, aqui eu consegui colocar o nome, agora aqui eu não consegui. O nome da live é Você Não É um Acidente. Estamos em direto. Shalom, Erev Tov. Seja bem-vindo. Vamos falar hoje, você não é um acidente. Você não é um acidente. Esse é o nome da nossa live de hoje. Vamos falar a respeito da nossa origem. Estávamos falando ontem, né, sobre a questão de ter a dúvida sobre quem formou o que, quando, onde. Então nós temos a certeza de que Deus formou, né? Deus formou, nós sabemos disso. E nós vamos falar hoje a respeito da criação de Deus. Olha que maravilha. Dá tempo ainda, dá tempo de você chamar os seus amigos, de você compartilhar e você fazer a missão de trazer mais pessoas. Quem está aqui? Oi. Eu vou ter que chegar mais para cá. Pronto, assim eu consigo ver quem está lá. Por enquanto, Evan Carlos. Tudo bom, Evan? Como é que tá? Sua família, seus meninos? Que bom que você está aqui. Maravilha. Compartilhe. Vamos compartilhar. Vamos falar do Evangelho. Vamos falar daquilo que realmente interessa. O Evangelho. Se existe algo que nós estamos fazendo, é falar do Evangelho, não é? Maravilha, é isso mesmo. Eu tenho que ficar de olho aqui nesse telefone, que eu comprei uma bateria nova para ele, eu não sei se ele vai aguentar. Temos que achar um outro local de colocar isso. Bom, vamos começar então?
Eu acho que todos nós já passamos por isso. Em algum momento da nossa existência, em algum momento da nossa caminhada, a gente já passou por isso. De ter essa... Ô, irmão, olha lá a missionária Rose Maria. Deus abençoe, tudo bem? Olha, manda lá pro pessoal. Estamos em live, estamos fazendo transmissão ao vivo. Ou como se diz aqui, né? Estamos em direto. Então, quando nós falamos a respeito da criação, principalmente quando a criação ela envolve o ser humano, nós temos uma diretriz muito simples. Nós que somos servos, nós que somos filhos de Deus e que cremos nessa palavra. Agora tem muito lugar para poder colocar o chapeuzinho, né? Olha, dei aqui uma parada na altura. Então você percebe que quando nós falamos a respeito da criação, quando nós falamos a respeito do que Deus fez, até a irmã Malca estava falando na live dela alguns minutos atrás, sobre... Olha, irmão Raul, seja bem-vindo. Graça e paz, seja bem-vindo. Que bom que vocês estão aqui. Fico feliz. Fico muito. Viu? Cortei o belinho. Olha, cortei o belinho. Dá até para poder ver a capacidade mais careca. Estou a ficar aí careca. Então vamos lá. Agora é sério. Vou falar sério. Quando Deus faz a criação, tudo o que Ele faz, Ele usa 10 frases, né? A frase mais conhecida, que é a primeira, quando Ele fala sobre a criação de todas as coisas, que até o próprio explicador, o Rashi, que é o Rabino Shlomo Yitzhak, do século XI, começo do XII, ele usa um termo para poder explicar, que é muito interessante. Deus, quando cria, Ele cria tudo de uma vez. No início, Deus criou céus e terra. Tudo, de uma vez. Mas as coisas foram sendo pontuadas, ou seja, as coisas foram sendo chamadas à existência uma por uma. Então ele fala que haja luz. Na verdade ele não fala que haja, ele fala que seja, né? Vaihi or, yehi or. Que seja a luz. E a luz foi. Boa noite, irmão Raul, Deus abençoe. E isso ele fala para tudo. Ele fala para a terra, né? Juntem-se as águas e apareça a terra. Tem até uma discussão rabínica muito interessante que fala que se Deus criou tudo no primeiro dia, onde é que estava a água? Porque fala que Deus criou os céus e a terra e o Espírito de Deus já pairava sobre as águas, né? É uma discussão interessante quando a gente fala assim. Irmã Celina, que prazer ter você aqui. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Quando é que vem visitar a gente de novo? Então quando Deus fala seja, seja e foi todas as coisas. E depois, no decorrer do tempo, Ele vai chamando a existência e vai colocando as suas coisas no seu devido lugar. Porque, tecnicamente, os luminares, grandes e pequenos, que são destinados a criar a noção de tempo, foram criados no quarto dia, né? Então, do primeiro até o quarto, o que significa dia? É um período em que Deus estabelece, pode ser um dia, pode ser uma hora, pode ser 1000 anos, pode ser uma infinidade de hipóteses. Porque o que nós chamamos de dia só vai acontecer quando Ele criar os luminares grandes e pequenos. O que eu quero enfatizar aqui, além da opinião do Rashi, é o fato de que, na verdade, Deus cria todas as coisas, tudo Ele traz à existência com 10 ditos, 10 frases. E Ele diz, seja e foi. Seja e foi. Apareça e apareceu. E quando Deus faz o ser humano, Ele faz uma introspecção. Ele conversa consigo mesmo. Deus fala com Ele mesmo.
e ele diz: Nasce Adam, vamos fazer o homem, ou façamos o homem. Betsalmeno kidmuteno, a nossa imagem, né? Igual a nós, semelhante a nós. E o mais interessante de todas as coisas é que, de fato, ele faz isso olhando para si mesmo. Ele faz isso conversando consigo mesmo, né? E nesse momento você percebe que existe um porém. Existe uma razão. Quem é nós, né? Quem é nós? Nós somos nós. Boa noite, irmã Teresa. Tudo bem? Deus abençoe. Porque na realidade, quando Deus faz todas as coisas, Ele chama a existência. Deus é o único que é capaz de usar o termo bará. Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus criou. Por quê? Porque criação é tirar tudo de dentro do nada. O ser humano não cria nada. O ser humano melhora, o ser humano pode dar forma, o ser humano pode fazer uma atualização, né? O homem pode dizer, eu fiz essa mesa, mas na verdade ele não fez. Ele criou, ele modificou a madeira para que ela se tornasse forma de mesa. O único que cria é Deus. E o melhor de todas as coisas, quando ele fala, façamos o homem, nascer Adam, o tema de hoje é Você não é um acidente. O nome da live aqui no TikTok aparece Você não é um acidente. Aqui no Insta não aparece. No Estragão não aparece. Não consegui colocar nome aqui, não sei porquê. O que eu quero dizer com isso? Independentemente da forma como que você foi concebido, da forma como você veio à existência, Deus planejou você. Deus fez você. Está assim? Está. Os dois, estou gravando. Porque aqui eu consigo fazer depois um compartilhamento aqui, nessa plataforma onde vocês estão. Eu preciso fazer uma série de coisas para poder eu postar o vídeo. E aqui não, aqui é direto. Então, não aparece para você, Ju? Você me segue lá no Estragão? Vê lá. Gil-ad, que tá o nome? Gil-ad. Não tá vendo o quê? Só os comentários? Oi, eu tô aqui. Tá me vendo agora? Deus planejou você. Deus pensou em você. Deus, Ele... Também não está escutando nada? Mais alguém está com esse problema aí? Mais alguém não está escutando? Veja aí. Está escutando aqui? Aqui. Quem está aqui? Está escutando? Ju, aí, agora a Ju entrou aqui. Vê lá, Ju, como é que está o áudio, tá bom? E aqui? Sim, Jade, eu vi que fica salvo. Mas para eu poder compartilhar em outras plataformas, eu tenho que fazer um download. Aí vai perder muita qualidade. Raul, não aparece aonde? A imagem aqui no Tico? TikTok não aparece? Aqui não aparece imagem? Celina, você consegue ver a imagem? E aqui, vocês estão vendo? Jade, está vendo a imagem? Ah, você não consegue ver o tema. Sim, aqui no Estragão não apareceu o local para poder colocar o tema. Aqui aparece. Ok, tá. Não, tudo bem. Gente, não me deixem maluco, gente. Eu não tenho idade para isso. O áudio tá bom? Tá atrasado, né? Tá tendo aí umas tempestades solares muito loucas aí que tá atrapalhando a internet. Voltando ao nosso tema, então. Ok, tá bom, irmão Raul. Obrigado. Então, pessoal, você pode ver isso em várias passagens do Antigo Testamento, o Tanar. Você pode ver isso em várias passagens do Novo Testamento, o Efésios também fala isso. Que Deus, quando Ele cria o ser humano, não foi um acidente, não foi algo que aconteceu agora. Não foi algo que vou fazer o homem. Não.
é algo planejado, isso é algo que tem um fundamento. Tá vendo aqui? O gato da minha mulher. Eu perguntei para ele se ele ia querer sair, ele disse que ele não ia querer sair. E agora que nós estamos ao vivo, ele está ali na porta pedindo para sair. Que bicho terrível. Oi, irmã Nildinha, tudo bem? Vai sair? Vai com Deus, irmã Tereza, Deus abençoe. Por exemplo, um texto muito conhecido que a gente pode usar, Isaías, capítulo 44, versículo 2, que é o termo que eu já estou com ele aberto aqui. Pronto, fiquei mais inteligente. Tem que fazer assim, né, com a cabeça para poder não aparecer o reflexo da TV lá, ó. Dá até para vocês lerem o que está escrito na minha TV. Pois é. Esse negócio do tema tá terrível. Mas o áudio tá bom, né? Ok. As desculpas. Vamos lá então? Isaías 44, 2. Quem estiver anotando, Isaías 44, 2. Olha o bonequinho. Assim diz o Senhor, aquele que te criou, que te formou no ventre e que vai ajudar você. Não tenha medo, ó Jacó, meu amado servo, a quem eu escolhi. Esse texto é uma profecia focada, voltada para o povo de Israel. Mas você percebe que do mesmo jeito que Deus criou o povo de Israel, nascendo de Abraão, né? A gente até chama Avraham Avinu, que é Abraão, nosso pai. Para nós que somos cristãos, é um pai na fé. Para quem é da descendência de Judá ou da descendência de Israel, é o pai de sangue, né? Pensava que a live era às 9? Tá na academia, vai ficar fortão aí, ó. Tá bom, Se der tempo para você chegar em casa, acompanha. Se não, depois você vem aqui no Estragão, que vai estar a mídia gravada. Você assiste, tá bom? Então nós sabemos que Deus, ele cria todas as coisas, ele traz a existência, ele chama, tá bom? Tá bom, Tereza? Ok, maravilha. Então ele chama a existência. Deus certamente fez você. Não existe a possibilidade de nós sermos fruto do acaso. Não existe a possibilidade de nós sermos fruto de um erro. Ah, mas a minha mãe sofreu isso. Porque meu pai foi lá e fez assim. E porque minha família era... Não importa. Não importa. Nós não temos possibilidade de subir ao conhecimento de Deus. A gente não consegue. Não conseguimos atingir. Não entendemos os planos que Deus faz. Não conseguimos. Mas o que nós sabemos é que Deus nos fez. Muito antes de você ser concebido, muito antes dos seus pais pensarem em casar ou se conhecer, Deus já tinha planejado você. Já estava nos escritos de Deus. Paulo fala, se eu não me engano, Efésios capítulo 1, ele vai dizer que desde os tempos eternos, Deus premeditou, Deus predestinou a nossa criação e a nossa glória, né? E isso acontece única e exclusivamente pela vontade de Deus. Deus, ele não é pego de surpresa, pessoal. Deus nunca ele é enganado, ele não é pego de surpresa. Todas as coisas que acontecem, Deus sabe o que acontece. Deus sabe o que acontece. Certo? Olha o que diz o Salmo 138, versículo 8. O Salmo diz: o Senhor cumprirá perfeitamente todos os seus planos a meu respeito. Ó Senhor, o seu amor cuidadoso e fiel dura para sempre. Eu estou lendo na versão Nova Bíblia Viva em português, tá bom? Exatamente, Ju, é a gente saber que nós não somos fruto do acaso. É a gente saber, sabe, eu vi um testemunho, uma entrevista no podcast de uma irmã, e ela falando, né, ela nasceu, ela foi concebida fora do matrimônio do pai, né? O pai fez ela, a mãe dela era, no caso, a amante.
e ela nasceu. E ela é uma pessoa super maravilhosa, ela é uma pessoa super abençoada, ela é missionária, ela tem um dom da palavra, ela prega aí, ela é conhecida mundialmente. E no podcast, na entrevista, o rapaz disse para ela assim, então, na verdade, Deus, o seu pai, ele errou, ele vacilou, né? Ele deu uma errada. E ela diz, não, ele deu uma acertada. Não interessa como eu fui concebida. O que interessa é que Deus me fez. Eu sou criação de Deus. E é exatamente isso. Nós somos criação de Deus. Somos a benfeitoria dele. Ah, mas eu sou filho. Por exemplo, né, eu estava até falando a questão, né, da discussão rabínica sobre o Davi ter sido filho de um adultério. Existem muitos debates rabínicos que falam a respeito do Salmo 51, onde o rei Davi ele diz que, na verdade, em pecado me concebeu a minha mãe, e os rabinos têm uma discussão no Talmud, na Guemará. A Guemará, ela é um tratado que cuida das leis retiradas dos versículos, tá? Então, na Guemará tem uma discussão que fala a respeito do... Eu vou ter que abrir aqui, pessoal, porque o gato está falando no meu ouvido e eu não estou conseguindo pensar. Desculpa pelo barulho aí. Desculpa o barulho aí. A Jessé, já viúvo, se casou com uma mulher de... Ok, também tem essa posição, né? Depois disseram aqui o que a irmã Malca falou. Hassatam é que faz as pessoas pensarem que não são preciosas, mas são preciosas porque o Eterno é Hashem. Exatamente. Hassatam é Samael, tá? Diabo, demônio, qualquer palavra que você aprendeu a falar. O nome dele, nos textos antigos da Kabbalah e da tradição judaica, é Hassatam. Nós chamamos, né, apelidamos ele de Satanás por causa da versão latina, mas o nome hebraico é Hassatam. Mas o nome do anjo, antes de ele tomar essa conotação, o nome dele é Samael. Mas você pediu para eu abrir aqui, camarada. E agora você quer que abra aí também? Peraí, o gato tá falando aqui na minha cabeça, peraí. Vai, vaza. Toma aí a bolinha. Esses gatos, só para atrasar o irmão, né? Boa noite, graça e paz, irmã Fernandes, seja bem-vinda, Deus abençoe. Hassatam significa o advogado de oposição, o opositor, né? Satam é um verbo que significa se colocar contra, né? Se opor. Na passagem de Números, capítulo 22, quando o profeta Balaão, vou apontar para cá também, que também tem gente aqui. Quando o profeta Balaão, ele vai passar, a Bíblia fala que Deus mandou o seu anjo, o anjo do Senhor, para Hassatam-lo, ou seja, para se opor a ele, para se colocar contra ele. Então a palavra Hassatam significa se opor, colocar contra um ao outro, né? Então nós chamamos esse anjo, os judeus ortodoxos gostam de dizer Samer Mem Aleph Lamed. Eles não falam o nome dele escrito. Eles soletram Samer Mem Aleph Lamed. Mas significa Samael, Hassatam. Tá bom? O opositor, a irmã Malca está colocando aí. A irmã Malca vai me ajudando a traduzir o hebraico aí, tá bom? Então, quando nós somos trazidos à nossa existência, nós já fomos predestinados. Não a predestinação como os calvinistas eles colocaram. Nós, pelo menos eu, tá? Não sei você. Eu não creio. Calvinismo, arminianismo, para mim não interessa. Eu não vou nessa, né? Eu não creio nisso. Mas existem hora e existem locais. Vai ficar nos bastidores? Vai fazer a janta? Coloca os fones de ouvido para poder fazer. Tá bom? Então, pessoal, perdi o raciocínio. Onde é que eu estava? Existem... esqueci. Nós não somos
um acidente, nós fomos concebidos, nós fomos planejados, calvinismo, exatamente. O calvinismo vai pegar esses textos que falam de predestinação e eles vão traçar um marco teológico falando a respeito de predestinação. Predestinados à salvação, predestinados à perdição. Eu não creio nisso. Mas existem pontos, existem versículos que são claros em dizer que a vontade de Deus ela é dominante e não interessa a opinião de quem é o agente, né? Então, na realidade, a palavra que Paulo fala aos Efésios é que nós somos, a igreja é predestinada à salvação. Nós somos criados para ir morar com Deus. Essa é a palavra, né? Então aqui está dizendo exatamente isso, que nós não somos um acidente, entende? Nós fomos realmente predestinados para poder estar vivos agora, viver uma vida em santidade e devoção e depois nós irmos morar aonde Cristo for morar. É interessante, né? Toda vez que eu faço um movimento com a mão, aparece um coraçãozinho aqui, no tico-tico. Morar na terra, eu também concordo com essa visão. A terra será transformada e nós passaremos a habitar eternamente com o Messias na terra. É a mesma visão que tem outras igrejas também. No Salmo 139, versículo 16, Salmo 139, versículo 16, tem um texto que eu acho muito bacana. Reparou, Ju? Dependendo da posição que está a mão, se demorar um pouquinho, qualquer coisa, ela faz aí uns coraçõezinhos. Uma coisa fofa. Salmo 139, versículo 16. 16? 15 e 16. Muitas pessoas têm problemas com a sua formação. Se Deus é Deus, se Deus é bom, por que eu nasci faltando membro? Se Deus é bom, por que eu nasci com essa e aquela doença? Se Deus é bom, por que eu nasci dessa cor ou dessa cor? Né? Deus escolheu sua raça, sua cor, seus cabelos, sua altura, seu talento. Deus escolheu, né? Viu também? Eu não sei o que eu fiz aqui. Eu devo ter colocado qualquer coisa aqui nessa plataforma que, dependendo de onde a minha mão fica, ela dá aqui uma coisinha. Deus escolheu sua personalidade, sua singularidade. Certo? Às vezes as pessoas pensam, por causa de tragédias na nossa civilização, escravidão, colonialismo, certo? Problemas de guerras e outras coisas, isso acaba que faz a gente pensar de uma forma diferente e colocar realmente em xeque essa questão do controle de Deus sobre todas as coisas. O Salmo 139, 15 vai dizer: o Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo, que estava sendo formado enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Como a semente que cresce debaixo da terra. Só Deus vê a semente que cresce debaixo da terra. Só Deus sabe o que você vai se tornar. Só Deus sabe o que a sua vida vai chegar. Antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Aqui em Portugal nós dizemos registrado. No Brasil nós dizemos registrado, tem um R, né? Aqui na Bíblia, eu estou usando a versão português Brasil, então está dizendo registrado, mas comumente aqui em Portugal nós dizemos registrado. Então o que acontece? Nós saímos da mente de Deus. Não existe um único ser humano que Deus olhou: oh, quem foi que botou você aqui? Não existe. Não existe. Deus criou todos nós. Isso é lindo, porque Ele fez tudo com boa vontade, Ele fez tudo corretamente.
E quando nós falamos a respeito da vida, do tempo, o que eu vou fazer, o que Deus vai fazer, será que Deus não me vê? Parece que aquele está ganhando mais do que eu, parece que esse está ganhando mais do que eu, parece que Deus está fazendo as vontades dele, parece que Deus não realiza os meus sonhos. Na realidade, Deus faz todas as coisas de acordo com o seu decreto. Nós é que temos que aprender que Deus não deve nada para nós, certo? Aprenda que nós somos criatura, nós somos criação de Deus. Aqueles que aceitaram o Evangelho, que se entregaram para Jesus e que eles aceitaram ser chamados filhos de Deus, eles tiveram a possibilidade de ser chamados filhos de Deus, se tornam de fato filhos, né? Pelo espírito de adoção do Abba, do Pai. Tá bom, irmã Jade, Deus abençoe, vai com Deus. Vai trabalhar agora? Deus abençoe sua vida. Então nós sabemos que somos criação de Deus. Fomos elevados ao patamar de filhos por causa da graça de Deus. Porque Deus quis, tá bom? Deus desejou. Tem uma palavra que é muito bonita na Bíblia dos crentes, que aparece assim, conforme o seu beneplácito. Legal, né? Quando a gente prega, a gente lê essa palavra, de acordo com o seu beneplácito. Você sabe o que é beneplácito? Beneplácito é uma reunião que você decide alguma coisa. É uma decisão, é um acordo. Você diz que é, então é. Você tem um acordo. É conforme o seu beneplácito. Entende? Então Deus quis. Deus estava sentado, dominando todas as coisas, e ele simplesmente, vou fazer o ser humano. Vou fazer o homem. O homem cai, o homem erra, o homem peca, e Deus diz, vou salvar esse povo. Vou criar um plano redentivo. Vou criar? Não. Já estava criado. Porque Jesus é o Cordeiro que foi conhecido e imolado antes da fundação do mundo. Ele é o primeiro na criação e ele é o primeiro na morte, ele é o primeiro na ressurreição, para que em tudo ele tivesse a primazia. Todas as coisas foram feitas por ele, para ele, e são todas dele. Nele nós estamos, nele nós andamos e vivemos. Entende isso? Isso é muito lindo. Então, quando o apóstolo Paulo vai dizer que, na verdade, nós somos uma criação predestinada a viver com Mashiach, com Messias, ele está querendo dizer que nós não somos o plano B. Nós não somos de menor qualidade porque Israel decidiu não querer Jesus. Nós já estávamos na presciência do Criador. E isso é lindo demais. Deus planejou você em todos os aspectos. Não existe um único aspecto que você seja um acidente. Glória a Deus pela sua vida. Eu acho isso muito maravilhoso. Porque não tem, irmão, não tem nenhuma possibilidade de Deus ser pego de surpresa. Entende? Não é possível. Estávamos aqui vendo um texto em Atos capítulo 17, no versículo 26. Aqui acontece uma pregação do apóstolo Paulo. Eles saem de Tessalônica, passam pela Bereia, Paulo, Silas, Timóteo, e eles vão fazendo a pregação, fazendo o anúncio do texto, fazendo o anúncio do Evangelho. E Paulo fica de pé no Fórum de Marte e ele diz palavras a respeito do reino. E nesse momento, no decorrer desse texto, que você já deve conhecer porque você estuda a Bíblia, você lê o texto, no versículo 26, ele diz, eu vou pegar do 24, que é para a gente ter contexto. Eu gosto de contexto, não gosto de pegar texto pinçado. Preste atenção. 24. Leia a rolagem, homem. Perdão, desculpa. Perdão. Somos gerados no amor do Senhor Jesus. É verdade. Yeshua Mashiach Meler. O Senhor Jesus é o nosso Rei e Messias. Sim, é isso mesmo. 12K, eu nem vi. Já estamos em 13. Uhul!
Obrigado, Senhor Jesus. Ó, pessoal, tenha paciência comigo que eu sou novo nessa brincadeira, entendeu? Leia a rolagem, eu achei maravilhoso. Leia a rolagem. Não deixe sozinho, olha aqui para nós. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. É verdade, né? É verdade. Senhor Jesus. Ai, ai. Versículo 24. Eu sou igual, né? A gente ainda tá assim, pescando as coisas. A gente ainda não tá versado aqui na máquina, então. Versículo 24. O Senhor, ó Deus, que fez o mundo e tudo que nele há, que é o Senhor dos céus e da terra, né? Que é o Senhor, agora tem que fazer assim, toda hora assim, Senhor dos céus e da terra, e aqui também no estragão, tem que fazer aqui. Não mora em templos feitos por mãos humanas, não mora, tá bom? Não é servido por mãos de homens, porque ele não precisa disso. Estamos lendo Atos capítulo 17, versículo 26, na versão Nova Bíblia Viva Português. Ele mesmo dá a vida e respiração a tudo e satisfaz todas as necessidades que existem. Ele criou, partindo de um só homem, todas as pessoas do mundo e espalhou as nações pela face da terra. Ele determinou previamente qual delas se levantaria e qual delas cairia. E quando? E determinou as fronteiras das nações. O seu objetivo em tudo isso foi que eles buscassem a Deus e andassem, ainda que tateando em sua direção, para encontrá-lo, embora não esteja longe de nenhum de nós. Então, pessoal, quando nós falamos a respeito de sermos criatura de Deus, de sermos a criação do Senhor, Ele planejou todas as coisas. Ele contou todos os seus cabelos, Ele sabe quantos já caíram hoje. Não precisa se preocupar. Nós estamos na mão de um Deus que tem poder, um Deus que é poderoso. Então nós temos a certeza de que nós não somos um acidente, nós não somos fruto de um problema, nós não somos fruto de um abuso, nós não somos fruto de uma maldade. As consequências que levaram ao nosso nascimento podem ser, de alguma forma, difíceis de aceitar, mas nós temos que crer que a palavra de Deus diz que Deus sabe de todas as coisas e Ele nos fez como nós somos. Nós não somos acidente. E o texto vai continuar dizendo, independente de como sejam seus pais, bons, maus, ruins, gente boa, alguns vão ter sorte de ter bons pais, alguns vão ter sorte de ter pessoas incentivadoras, nascer em berço de ouro, viver de uma forma boa. Outros vão ter que aprender a batalhar desde cedo. Outros vão ter que aprender a se colocar no lugar certo desde cedo. Uns vão ter vida fácil, outros vão ter uma luta. Por quê? Não sei. Deus sabe. Deus sabe. E quando nós falamos isso, a gente pensa assim, mas será que a gente foi feito assim de uma forma aleatória, de qualquer maneira? Parece até que eu fui feito assim meio uma machadada, que eu nasci sem acabamento. Parece que eu não estou sendo visto por Deus. Deus tem um motivo para tudo na vida. Todas as coisas. Você conhece um homem chamado Salomão? Shlomo Lameler, um rei, Salomão. Ele foi fruto de um lar destruído. Ele foi filho de um rei, com uma serva. Mas a profecia que está no livro de Samuel, falando a respeito do Messias da sua geração, daquele que seria o rei que herdaria o reino de Davi e consolidaria todo o reinado em Judá, foi Salomão. Ele é o filho de Batseba, ou Batseba na Bíblia do crente, né? Batseba, a filha da perfeição. Olha o nome da mulher.
Bat-sheva, a filha do Sete, ou a filha da perfeição. Batseba, como está escrito, né, na transliteração portuguesa. E esse homem é, ou foi, o rei. Errou muito, mas ele é o rei. Aquele que fez com que Israel entrasse no mapa. Davi e Batseba estavam em situação normal. Depois da morte do primeiro filho, depois do problema de Urias, depois da viuvez dela. Mas todo o contexto iniciou-se de uma forma muito difícil. Quando o Salomão nasce, já está tudo apaziguado, já está tudo dentro da lei, né? Foi quando fizeram o Salomão, exatamente. Isso mesmo. Todas as coisas. Tem um texto muito interessante no livro de Jonas que fala a respeito de uma planta. Deus cria uma planta e essa planta ela serve a Deus num determinado momento e ela cobre o profeta para poder a careca dele não pegar, né, sol, não se queimar. No outro dia Deus aniquila aquela planta. Ela serviu o propósito, ela fez o que o Criador queria que fizesse. E o profeta fica muito chateado, ele fica muito nervoso. E ele vai dizer, mas poxa vida, uma planta dessa estava me dando sombra, agora eu estou aqui no sol, era melhor morrer do que viver desse jeito. E aí Deus fala com ele, mas você tem misericórdia de uma planta que não custou nada para você, que você não fez, que você não gastou energia. E você não tem misericórdia de um povo, uma nação, cheia de pessoas que não conseguem discernir entre a direita e a esquerda. Deus tem plano para tudo, cara. Para tudo. Todas as coisas. Nós somos foco do amor de Deus. Abre aí, Efésios, capítulo 1, versículo 4. Só a primeira parte. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Deus tem planos. Às vezes, quando a gente fala, minha esposa pregou domingo passado, já está no link. E você percebe que Deus ele usa essas pessoas, Deus tem planos para criar todas as coisas. E uma parte da pregação da minha esposa, ela falou a respeito disso, dessa missão. Todos nós somos chamados para o campo missionário. O termo que você vai indo, andando e pregando conforme você vai vivendo e lançando o evangelho como se fosse uma semente, é algo que todos nós devemos fazer. Todos nós somos chamados para isso. Cada um de nós tem um dom específico para trabalhar e como é que se diz? Colaborar com o corpo de Cristo. Mas todos nós somos chamados a ser missionários. Todos nós. Efésios capítulo 1, versículo 4 vai dizer assim: muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos sem uma única falta. A nós que nos encontramos diante dele cobertos com o seu amor. Isso é muito, muito engraçado, é muito fantástico isso. Se você quiser continuar no 5, tem uma palavra muito forte. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e a sua vontade, antes da fundação do mundo, antes da criação de qualquer coisa. E isso é fantástico demais. Deixa eu ver como é que está a bateria aqui. Acho que vai aguentar. Quando nós nos deparamos com situações que nos fazem duvidar daquilo que de fato nos traz essa vida, daquilo que de fato faz com que sejamos alcançados pela misericórdia de Deus, você pode pensar assim, uai, mas como é que isso pode acontecer? Qual que é a razão disso acontecer? Eu sou uma boa pessoa, eu sou trabalhador, eu sou um cara tão tranquilo, eu sou uma mulher tão boa, eu faço as coisas do jeito correto. Por que que isso está acontecendo comigo?
Nós não sabemos, nós não temos a resposta para certas coisas, mas o que nós temos a certeza é que em algum momento nós vamos estar diante do tribunal de Deus e Ele vai dizer: bendito de meu Pai, venham, entrem e possuam o reino eterno que foi prometido a vocês antes da fundação do mundo. Nós poderíamos estar largados no mundo, a gente poderia estar simplesmente por aí. Tem pessoas que acreditam que Deus, quando Ele fez o mundo, Ele criou, formou, colocou no lugar, girou a terra e saiu. E falou assim: eu vou ali tomar um café, eu vou fazer qualquer coisa, e deixa que esse povo se vire. Nós não cremos assim. Nós acreditamos, literalmente, que Deus Ele faz as coisas acontecerem todos os dias. Todos os dias o sol nasce porque Deus quer. Todos os dias o planeta gira porque Deus quer. Todos os dias aquela plantinha vai abrochar, vai abrir porque Deus quer. Todos os dias vai acontecer porque Deus quer que aconteça. E aí algumas pessoas pensam assim: não, mas Deus, eu até acredito em Deus, eu até posso acreditar que Deus existe, mas Ele fez o mundo e virou as costas, Ele não está acompanhando. Por quê? Porque as pessoas acreditam que uma vez que Deus é bom e que Ele faz todas as coisas e nós cremos que Ele é poderoso, Ele é obrigado a estar de nós, do nosso lado, como uma redoma de vidro, proibindo você de cair, proibindo você de tomar alguma coisa ruim, de acontecer alguma coisa. Mas na verdade, meu amigo, nós temos que crescer. Nenhum irmão é igual ao outro, né, irmão Raul? Exatamente. Cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem uma verdade a ser dita, cada um de nós tem uma missão a ser cumprida, cada um de nós. Nem os dedos da mão são iguais, quanto mais uma família, né? E por que isso? Por quê? Será que Deus Ele tem prazer em ver as coisas do jeito que está? Será que Deus tem prazer em ver o mundo do jeito que está? A culpa do mundo estar nessa ruína é nossa. Nós criamos esse cosmos, essa ordem, essa situação como está agora. Lembra que falamos isso na primeira live? Então, quando nós nos rendemos a Jesus, quando nós aceitamos o Evangelho, quando nós aprendemos a viver de forma a agradar a Deus na sua vontade, a gente começa a aprender qual é a sua vontade, em toda a sua largura, em toda a sua altura, em toda a sua profundidade. Porque a vontade do Senhor para nós é boa, ela é santa, é justa, ela é agradável. Nós é que não temos olhos capazes de ver isso. Tem uma palavra em Tiago, capítulo 1, versículo 18, que ela depois se repete, a gente vai abrir também no outro. Isaías 45, 18. Deus já pensava em você antes de formar o mundo. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Foi pela própria vontade que Ele nos deu vida, por meio da verdade de Sua palavra, e nos tornamos os primeiros frutos que Ele criou. Olha o versículo anterior. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, olha o versículo anterior. Versículo 17. Mas tudo quanto é bom e perfeito vem de Deus, o Criador de toda a luz, que resplandece para sempre, sem mudança e sem sombra. Lá na Bíblia do crente vai estar escrito assim: como é que é? Sem sombra ou variação, né? E foi pela sua vontade, pela própria vontade que Ele nos deu a vida nova, por meio da verdade da Sua palavra, e nos tornamos os primeiros frutos que Ele criou. Que palavra é essa? Quem é a palavra? Quem é a palavra? João capítulo 1, versículo 1. No princípio, na arque, lá no início, antes de tudo, era a palavra, era o verbo, era a ação, era a vontade de Deus. E essa palavra, o verbo, a ação, tomou forma, tomou corpo. Criou-se um tabernáculo, e kenosis,
ela se tabernaculou, ela criou para si mesma uma tenda e habitou nele a sua glória, glória de Deus. E nós a vimos, toda a sua glória, majestade, toda a sua graça. Desde pequeno eu orava e tinha empatia de meus irmãos quando ficava doente. Ninguém me ensinou. Olha, eu acho maravilhoso como que a ligação da família faz com que uma pessoa seja notada, seja amada, seja benquista. Algumas pessoas não tiveram a sorte de ter bons parentes, bons pais, bons irmãos, sofreram. Quando eu era criança, meus pais contavam cada história que eu falava, meu Deus, melhor ser criado por um par de jumentos, de lobos, do que ser criado por parentes desse jeito. Mas cada coisa acontece no seu devido tempo, cada coisa acontece na sua devida proporção. Nós não entendemos isso. Às vezes a gente pensa, se não fossem as coisas que aconteceram comigo, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. E é um fato, é uma verdade. Todas as coisas que aconteceram com você, você pode reclamar, você pode achar ruim, você pode ficar triste. Mas todas as coisas que aconteceram conosco fez de nós o que somos hoje. Em outras palavras, o apóstolo Paulo vai dizer: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que se agradam do seu propósito, daqueles que fazem parte do seu propósito. E isso é uma grande verdade. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Abre comigo aí agora de novo, Isaías, capítulo 45, versículo 18. Vamos ver o que está escrito lá? Isaías 45, 18. Exato, as nossas experiências, a nossa vida, tudo aconteceu para nós como uma escola, sabe? Eu apanhava muito na época da escola, muito. Sempre tinha alguém que queria descer a porrada. Teve épocas que eu apanhava quase todo dia. Mas hoje, talvez eu possa dizer, nunca mais eu volto numa escola. Essas coisas criam em você marcas, e essas marcas fazem de você a consciência que você tem hoje. Se a gente não passa por certas coisas, se a gente não passa por certos problemas, por certas dificuldades, nós não somos formados. Você também? Pois é, eu apanhava muito. Meu pai e minha mãe nunca me bateu. Nunca apanhei em casa. Ó, já vai dormir? Não, tá proibido. Faz igual frajola, coloca aqueles espetinhos, aqueles palitinhos no olho assim para poder não fechar os olhos. Tem que ficar firme aí. É porque aqui tá na irmã Malcolm, eu até tudo bem, porque aqui já vai dar meia-noite. Eu vou encerrar. Vou acelerar. Isaías 45, 18. Aqui é meia-noite, é verdade. Olá, vitorioso, Deus abençoe tua vida, seja bem-vindo. Porque o Senhor que criou os céus, Ele é Deus que formou a terra e colocou todas as partes do universo em seus devidos lugares. Ele, o Deus que fez a terra, para ser habitada pelo homem, e não um lugar de desordem e confusão. Ele afirma: eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Eu sou o Senhor. Ele fala, eu sou. Aqui é onde está aparecendo o Senhor, na verdade, na Bíblia hebraica aparece o nome de Deus escrito, né? Mas como os judeus não pronunciam o nome, eles colocaram a palavra Adonai, que significa o meu Senhor. Então as palavras da Bíblia portuguesa foi traduzido como Senhor, escrito em letras grandes. Toda vez que você vê escrito em letras grandes, olha, eu até esqueci de fazer aqui o espelhamento da tela. Toda vez que aparece na Bíblia Senhor com as letras grandes, caps lock, é o nome de Deus, né? Só avisando que se eu sumir, eu não fui desligado, eu só dormi. Não pode não. Pode não, tem que acompanhar até o final agora, tá? Bota um aparelho de choque assim, ó.
Qualquer hora que fechar o olho, toma ali um choquinho e volta. Vamos seguir. E por que Deus fez isso tudo? Qual que era a lógica? Qual que era a necessidade? Deus precisava de alguém para poder massagear o ego divino dele? Deus precisava criar servos para ele ser, de fato, louvado e exaltado? Essa era a ideia? Qual que é a proporção? Qual que é a necessidade? Por quê? Tu me amas? Pois é. Viu como é que é o irmão? Dedicado. Por quê? Porque ele enfrentou o incômodo de criar todo o universo. Acha que Deus ele era assim tão, como é que se diz, tão egocêntrico que ele precisava de alguém falando no ouvido dele? Você é Deus, você é Deus, você é Deus. Ele criou o mundo, palavras de Rashi, Rabino Shlomo Yitzhak. Deus cria o universo inteiro baseado na sua eterna fidelidade. Tudo que existe, toda a criação, todas as coisas, Deus cria baseado na sua fidelidade, no seu amor. Os especialistas, os mefarshim, né, os explicadores da Bíblia, da Torá, eles falam que toda vez que na Torá, em vez do nome de Deus, aparece a palavra Elohim, significa que Deus está lidando com a sua justiça. Elohim, El, significa juiz, justiça, né? Juiz, justiça. Toda vez que Deus, o nome dele, aparece, o tetragramaton, as 4 letras seguidas com o nome de Deus, é porque Deus está agindo no seu atributo da bondade. Da bondade. Então, quando Deus cria todo o cenário do ser humano, do capítulo 1, versículo 1 até o final, é chamado Elohim. Elohim, exatamente, esse nome aí, escrito em hebraico, é isso aí mesmo. Está sendo colocado aqui. Yud-Hei, Vav-Hei. Então, esse nome, Yud-Hei, Vav-Hei, que é da origem do verbo Hayá, no nome de Deus tem Hayá, Rové e Rié. Ser, será e fui. Então ele sempre era, é e existirá. É a origem do nome de Deus. Hayá, Rové e Rié. Ser, será e fui. Porque ele é eterno, não tem começo. Então toda vez, do capítulo 2 para frente, aparece essas 4 letrinhas aí, que foi traduzido como YHWH. Algumas Bíblias colocam Yehová, Yahvé, Yehoá, Yahu, Yausha. Eu tenho aqui umas 2 Bíblias nesse aparelho, que elas são chamadas a Bíblia Israelita da Restauração. E eles usam muito o termo Yausha. Então o que acontece? É um atributo de misericórdia, de amor. Deus criou o mundo com severidade e justiça, porque todas as coisas precisavam funcionar corretamente no seu devido lugar, na sua devida proporção. Quando Deus embute o ser humano na parada, quando Deus cria o ser humano, ele começa a viver misturando o atributo Elohim, o atributo de justiça, de julgamento e severidade, com o atributo de Adonai, do nome de Deus, que é a misericórdia, que é o amor. Porque se o homem fosse tratado somente com justiça e severidade, não existiria criação. Então Deus entra e ele une a severidade e a justiça com o amor e a misericórdia. Olha que coisa interessante, que coisa fabulosa. E aqui no texto, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, que é o texto, né, é praticamente o tratado do amor, é a
transliteração do nome de Deus para o amor. Versículo 8 diz: mas se alguém não ama, demonstra que não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não está no amor, Deus não ama, Deus não cria o amor, Deus é o amor. Ele é, na sua essência, Ele é o amor. Então Deus criou a cada um de nós por causa disso. É o caráter de Deus, é a essência de Deus, é a misericórdia, é usar de amor para conosco. Você acha que Deus não sabia que o homem ia cair? Você acha que Deus não sabe que amanhã ou depois eu vou pecar? Ele sabe, Ele sabe. Mas independente disso, Ele não me ama pelo que eu faço, Ele me ama pelo que eu sou. E Ele sabe que eu, sendo esse pecador que eu sou, Ele me ama de acordo com a sua misericórdia. Ele não trata comigo segundo a sua estrita justiça. Ele trata comigo segundo o seu grande amor e a sua misericórdia. Por isso que Ele nos permite chamá-lo de Pai. Porque Ele não quer ser somente um Criador, Ele quer nos adotar, Ele quer nos colocar nas suas asas, Ele quer nos proteger. Por isso que Ele cria. 20K, muito obrigado, Deus abençoe, parabéns para vocês. Quando Deus Ele nos cria, nos coloca debaixo das suas asas e nos protege. E Ele fala, não vai aí, não toca a mão, vai arder, olha o fogo, cuidado que tem bicho, vai pegar, olha lá. Deus cria um compêndio de regras e de leis para poder criar o ser humano debaixo da autoridade divina e fazer com que o homem viva de acordo com a vontade de Deus. A lei ela vai chegar até o surgimento do Mashiach, o Messias, que nós acreditamos que foi Jesus. Quando o apóstolo diz que o fim da lei é Cristo, ele está dizendo que a finalidade, a razão, o motivo da lei é Cristo. A lei ela culmina em Jesus. Gálatas capítulo 4, versículo 4 vai dizer, ele nasceu, ser humano, filho de ser humano, nascido de mulher, nasceu debaixo da lei, para salvar os que debaixo da lei estavam. O propósito dele ter vindo nessa nação, nesse local do planeta, nessa lei, debaixo disso tudo, era determinado pelo fator salvação. Por isso que o nome dado a ele é da raiz de Yeshua, ele salvará. Entende isso? Quando nós lemos um texto desse, não tem como você não se emocionar. Quando eu leio a carta aos Efésios, eu leio com muita emoção, porque é algo fantástico. Ele nos predestinou à sua glória, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos salvou, Ele nos colocou no lugar correto, sabe? Romanos capítulo 5, versículo 1. Agora, pois, que nós somos justificados por Deus, temos paz com Deus. Gente, nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Nós não somos o alvo da ira de Deus, nós somos o recipiente, o alvo do amor de Deus. Isso é fantástico demais. E quando uma pessoa não entende isso, quando uma pessoa não estuda isso, ela é objeto do ódio, ela é objeto da tristeza, ela é objeto da depressão. Eu já passei por isso. Eu já passei por esse sentimento de planejar mesmo, eu vou acabar com isso e vou sumir da vida. Mas quando nós entendemos a misericórdia de Deus e a presciência do Senhor, quando nós entendemos a necessidade que Ele usa para conosco, nós sabemos que Deus é amor. Deus é amor. Aqui para poder acabar, um texto para poder acabar, Isaías 46, 3 e 4. É uma promessa focada ao povo de Israel depois do exílio. É uma promessa, uma profecia que fala de Israel depois do exílio. É verdade, Deus é mais forte, Deus sabe todas as coisas. E aí aqui no versículo 3 vai dizer, escutem o que eu digo, ó casa de Israel, todos vocês que restaram da nação de Israel. Eu os criei e os sustentei desde que foram concebidos.
Eu os tenho carregado desde antes do seu nascimento. Mesmo na sua velhice, eu serei. Isso aqui é Deus falando. É Deus falando. Eu serei o seu Deus. Eu cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu serei o Salvador para sempre. É Jesus, cara. É a encarnação da vontade divina. É a encarnação do ser de Deus, a plenitude de Deus. Colossenses, o apóstolo Paulo diz: aprouve a Deus que nele, em Jesus, no corpo físico de Jesus, né? Em hebraico nós chamamos cli, a casca, o recipiente, nele habitasse corporalmente toda a plenitude do Criador. Pois nele existe a imagem visível de um Deus que é invisível. Isso é muito forte. Nós somos um cli, nós somos uma casca, um utensílio, uma vasilha. Se dentro de você não está o Espírito de Deus, você é uma vasilha vazia. Então, enchei-vos do Espírito de Deus. Não se deixe dominar pelas as embriaguezes da vida. Não estou falando só de bebida, estou falando de qualquer tipo de coisa que desvie a sua cabeça do Criador. Não se deixe embriagar, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Se não houvesse um Deus, seríamos acidente. Mas há um Deus. Deus é na sua vida, Deus é na minha vida, Deus é conosco. Ele está aqui e Ele está aí também. No princípio, Deus trabalhava com a sua glória e majestade. Apresentou-se ao mundo no seu Filho, Jesus. Esse cli tem que tirar as clipotes. Isso aí já é uma aula muito pesada para a gente poder passar. Isso é uma aula muito pesada para a gente poder entender as clipotes agora. Demora muito para a gente explicar as clipotes. Mas nós somos cli, nós somos utensílio. Depois que aprendi o amor verdadeiro de Deus, nunca mais tomei remédio para a depressão. Ele é bondade. Exatamente. Resumiu tudo agora, irmão Raul. Matou a pau. Então eu dizia que Deus ele fez se conhecer na autoridade, no reinado, na criação. Depois ele habitou no Filho. Peraí. Irmão Jesus, depois você manda as passagens bíblicas para eu anotar. Eu já coloquei essa apostila no nosso grupo, irmão. Já tem lá. Eu mando depois novamente se quiser. Qualquer um de vocês que quiser essa apostila que eu estou usando aqui, ela é um resumo do livro Uma Vida com Propósito, do escritor Rick Warren. Ela é um resumo. Se vocês quiserem, manda um WhatsApp para mim que eu envio para vocês, tá bom? Tá todas as passagens aqui e algumas palavras-chave, tá bem? Ô Ju, depois eu mando para você pessoalmente, é porque nós temos um grupo de moderadores aqui, a gente se ajuda, entendeu? Depois eu mando para você. Essa apostila aqui você não tem, você tem a outra. Então Deus, ele se apresenta no Filho. Ele se apresenta no Filho. Ele se coloca, ele veste o Filho como um corpo. E quando o Filho morre? E quando Jesus ressuscita? E quando Jesus vai embora? Graça e paz, irmã Eunice, seja muito bem-vinda, Deus abençoe. E quando Jesus vai embora? Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um Consolador. A palavra grega utilizada nesse termo é parakletos. Aquele que consola, aquele que abraça, aquele que cuida. Parakletos. Então antes, vamos recapitular. Deus, Criador, se apresenta como Rei. O Ruach HaKodesh, exatamente. Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo. Traduzido de forma errada como o Espírito Santo. Mas o nome é o Espírito do Eterno. Exatamente, é isso aí. Ruach HaKodesh. Espírito do Santo. Sim. Então acontece que Jesus
ele é corporalmente a plenitude do Deus Criador. Aí ele morreu, aí ele foi ressuscitado e ele foi embora. Milhares de pessoas viram isso acontecer. Quer você acredite ou não, a mim não me interessa, está escrito. Se você não quer crer, é um direito que você tem. Mas é meu direito dizer que é verdade. E quando ele sobe, ele manda a inspiração divina, ele manda o Espírito Santo sobre você. Deus habita em você pelo Espírito de Cristo. Entende isso? Entendeu? Nós conhecemos Jesus já pelo Espírito, nós não vimos o corpo físico dele, nós não abraçamos, nós não falamos com ele face a face. Mas nós já conhecemos o Jesus em Espírito. E ele não está longe de você, ele mora bem aqui, ó. Bem aqui. Se você está na sua casa, você pode fazer assim com o dedinho e você pode dizer, Jesus mora bem aqui. Deus mora bem aqui. Tá bom? A irmã Idelma deve estar já no terceiro sono. Tá bom, pessoal? Entenderam? Dúvidas, perguntas, curiosidades, carências? Conta pro Gil. Você não é um acidente. Você não foi criado de qualquer maneira. Você foi planejado. Você foi concebido pela mente do Criador antes de ser concebido pela sua mãe. Pensando no seu propósito, um tema para reflexão. Por isso que Jesus disse, vou ao Pai, mas não vos deixarei, mas vos deixo o Espírito Santo. Exatamente, é isso mesmo. É a sequência do texto. Um tema para reflexão até o nosso próximo encontro semana que vem. Lembrando que nós vamos definir toda terça-feira, 23 horas aqui, 19 horas no Brasil, até acabar o horário de verão, que o horário de verão começou ontem. Então aí no Brasil sempre vai ser terça-feira, 19 horas. Aqui na Europa vai ser 23 horas. Quando acabar o horário de verão, então aqui continua sendo 23 e aí no Brasil vai ser 20 horas. Tá bom? Estamos definidos terça-feira nesse horário. Tema para a reflexão de vocês até o nosso próximo encontro. Anota aí. Eu não sou um acidente. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu não sou um acidente. Um versículo para memorizar. Isaías 44:2. Quem lembra? Nós lemos já no início. Assim diz o Senhor, aquele que te criou, que formou você no ventre da sua mãe, que vai ajudar você. Não tenha medo. Entendeu? Uma pergunta para a sua meditação. Tendo a consciência de que Deus me criou de forma exclusiva, não existe dois irmãos Gil no mundo, vocês não iam aguentar. Vocês não iam aguentar. Eu sou exclusivo. Isaías 44:2. Isaías 44:2. Tendo consciência de que Deus me criou de forma exclusiva, que áreas da minha vida, da minha personalidade, formação, aparência física, tenho tido dificuldades em aceitar? Qual que é o problema que você não aceita? Por que você acha que Deus errou? Já pensou nisso? Você já pensou nisso? Tá bom? E se Deus quiser, na próxima terça-feira, nós passaremos mais uma hora juntinhos fazendo lives. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado pelo tempo. Deus abençoe a sua vida. A mídia vai ficar salva aqui no Estragão. Se você tiver um estragão depois, você pode voltar aqui e assistir. Eu vou ver se eu consigo também fazer a migração dessa mídia para o outro. Abraço, Deus abençoe.
boa noite no colo do Aba, muito bem. Laila Tov Lekulam, boa noite a todos. Ativa o sininho também, é isso mesmo. Muito bem, sim senhora. E até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Se você aprendeu alguma coisa aqui, passe adiante. Se você aprendeu alguma coisa, ensine alguém, tá bom? E a gente se vê no próximo, se Deus quiser. Ou como diria meus antepassados, é um beijo e um queijo. Tchau.